Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Olá, olá! Olá! Estou aqui hoje com Paulo Miguel Ferreira. Olha, começo já por aí. Paulo Miguel Ferreira, 3 nomes, é esse o teu nome artístico? É. É? Mas não foi. Ah, não foi? Não. Conta já essa história. Começamos já por aí, que é para desbloquear. Primeiro era Paulo Ferreira. Depois não podia ser Paulo Ferreira por algumas razões que, enfim, agora não interessam para a história. Depois foi Paulo Miguel a batismo do Sr. Filipe. E eu não me identificava muito com aquilo. E depois, foi na altura de quando fizemos as revistas, o Portugal a Gargalhada, etc. Mas eu depois pensei, não, Paulo Miguel não. Porque parece Não que é estava sempre, a soar. sinto sempre que é a minha mãe que me está a chamar para qualquer coisa. E então não me estava a identificar com o nome. E então pensei, não, vai ser Paulo Miguel Ferreira. E pronto, e assim foi. E assim ficou. E ficou. E portanto, o nome artístico Paulo Miguel Ferreira. Sim. Mas que é mesmo o teu nome, tu tens mesmo esses três nomes no nome. Tenho. Muito bem, então Paulo Miguel Ferreira. E já me habituei. Claro, Paulo aqui para nós, que é para ser mais rápido. Sim. Muito bem, então olha, bem-vindo ao Confessionário do Sr. Bispo. E como sabes, eu só tenho aqui uma pergunta para fazer, que é, como é que tu chegaste ao Fátima? Tens um longo percurso que desembocou aqui no Fátima, conta-me tudo. Então, antes de chegar ao Fátima, vamos lá um bocadinho atrás. Vamos lá muito para trás, Vamos há quase 14 anos. Entrei no teatro em 2012. No teatro, quando dizes... No Politeama. Okay. Eu tinha acabado o curso da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Com o Carlos Avilés. Vamos já muito mais para trás do que isso, Paulo. Vamos de início. Tu és de onde? Eu sou da Póvoa de Santeiria. És da Póvoa de Santeiria. Perto ali da zona de Alverca, Concelho de Vila Franca. E a tua família já era dali ou foram para lá? Os meus pais moraram lá desde que eu nasci. A minha mãe é do Algarve, o meu pai é de Lisboa. Ok. Portanto, a tua raiz, assim, fora da grande Lisboa é Algarve. A tua raiz de ascendência, digamos assim. Depois, pronto, quando eu nasci, os meus pais já tinham comprado aquela casa na Póvoa de Santeiria e pronto, e a minha infância foi toda ali, escola ali. E pronto, até chegar ao 9º ano e ter que decidir o que é que fazia a minha vida, não é? E entretanto... Mas até ao 9º ano nada de artistice? Tudo. Queria então, teatros, adorava ir ao teatro, adorava ver teatro. As minhas brincadeiras praticamente sozinho era sempre teatro ou música, porque na altura, quando eu era mais miúdo, eu queria ser cantor, nem era ator, eu queria ser cantor. Sim. Queria ser cantor, fechava-me na sala, cantava e a minha mãe achava imensa graça, depois queria-me ouvir e depois dizia para eu cantar mais uma e então aquilo... E tocavas algum instrumento ou isso não, isso era mesmo cantar? Isso não, se bem que quando eu era miúdo eu adorava que me oferecessem pianos, tudo que era pianolas eu adorava. Mas depois instrumentos não foi muito comigo. E depois, claro que fui ganhando uma paixão muito grande pelo teatro ali a partir dos 11 anos. Porque eras também muito espectador, estás a dizer que eras espectador. Os meus pais no incutiam-me muito a ir ao teatro, muito. Ok. E mesmo o meu avô, eu lembro-me perfeitamente que a partir de certa altura, a primeira revista que eu vi ao vivo foi no Maria Vitória. Na altura chamava-se a revista A Linda. Com a Maria João Abreu, com o Zé Raposo. Sim, com o Zé Raposo, exatamente. E era o meu avô que me levava a ver as revistas todas do Parque Mayer. Eu e o meu avô, e a minha avó também ia connosco. E depois lembro-me que começou a ser uma rotina, era quase todos os anos, avô, qual é a revista deste ano? Então, porque eles tinham o hábito de tirar a revista. Sim, e depois às tantas, quando tu já tinhas uma certa idade, também começaste a ir com eles. Sim, muito. Engraçado. E além de via na televisão, todas aquelas gravadas que passavam, certo, claro. E adorava. Que idade é que tu tens agora? Agora tenho 32, vou fazer 33. 32. Já, em julho. Ok. E tu lembras-te mais ou menos que idade é que tinhas quando foste ver essa primeira revista? Lembro-me, eu devia ter para aí uns 10 anos. Uns 10, pois. Uns 10 anos. Há 20 e picos aninhos, exatamente. Sim, o meu avô era o meu grande... a minha mãe também, muito. Mas o meu avô era assim o que me estimulava, quem me estimulava bastante para fazer esse tipo de coisas, porque ele adorava tudo o que era cultura, etc. Ele levava-me a ver tudo. E a conhecer museus, e os museus que eu conheci foi quase sempre com ele.
porque o meu avô, agora não interessa muito para a história, podes cortar depois, mas o meu avô foi condutor de metro, de elétricos. Ok. Trabalhava na Guarda-freio, não é que se chamava? Sim, era aqueles condutores mesmo de elétrico, e então ele conhecia Lisboa de uma ponta à outra, o que eu conheço de Lisboa foi ele que me ensinou. Mas além disso também tinha muito a minha mãe que me incutia bastante, os meus pais sempre foram muito me levar a teatros, a concertos, e então a minha mãe também, como é professora, o meu pai também, ela tinha um núcleo de teatro na escola, desde há muitos anos, e então eu adorava ir aos ensaios dela e ver os ensaios dos miúdos e dava-lhe ideias, e a mãe faz isto e faz aquilo e não sei o quê. Claro que a partir de certa altura eu acabei por ir para lá, ainda acabei por eu ficar um bocadinho ali à frente do núcleo de teatro com ela, e ainda tive ali 2 aninhos a ajudá-la com isso. E hoje em dia há muita malta que saiu daquela escola para ir para cursos profissionais de teatro, engraçado, etc. Sim. É giro. Mas isso era a escola onde tu andavas? Não. Isso era a escola onde a tua mãe dava aula? Não, nem podia ser. Certo. Os pais não podiam ser alunos, professores dos próprios filhos. Ok, pois não. E também foi bom porque os meus pais também não queriam que eu fosse, eu também não queria, e acho que assim cada um estava na sua escola e está tudo bem. Exato. Mais a coisa mais organizada. Sim. Portanto, e dizes tu então, todo esse ambiente, todo esse caldo, até chegares então ao 9º ano, Sim. dizes que tinhas que fazer ali uma escolha, aquela escolha pelo menos de área de estudo, que é que a pessoa vai estudar. Sim, ou seja, eu andei no núcleo de teatro da minha escola do 5º ao 9º ano, portanto fiz naqueles núcleos de teatro que há nas escolas e participava em festivais de teatro amador. Ok. Depois fiz parte de um grupo de teatro também da minha zona, ali que era numa coletividade onde também fiz lá teatro, e depois chegou no 9º ano e eu não tinha dúvidas, eu disse logo à minha mãe, eu quero ir para a escola de teatro. Ok. E andámos a pesquisar várias escolas, o Chapitou, a Escola Profissional de Teatro de Cascais, e pronto, e aquela era mais conceituada, tinha mais boas referências. A EPTC a EPTC, tinha o Carlos Avilés, o João Vasco, ainda apanhei ali uma leva de professores muito, muito bons. Como eu já referi aqui noutros episódios do Confessionário, para quem não sabe, estas escolas de teatro, nomeadamente a Escola Profissional de Teatro de Cascais, têm cursos profissionais que correspondem ao ensino secundário. Portanto, sim, para as pessoas terem uma noção. Eles consideram que aquilo é um curso de nível 4, portanto é um curso que é secundário, sim, é nível profissional, mas aquilo, portanto, o nível de aprendizagem é quase como se fosse uma faculdade. Certo. É um bocadinho mais elevado que um curso secundário. Claro. Não, mas nós temos muitas disciplinas... No sentido em que, em termos da escolaridade obrigatória, isso vai corresponder ao 10º, 11º e 12º. Exatamente. Embora vocês saiam de lá, de facto, com uma formação teatral muito avançada. Sim. Não há dúvida. E hoje em dia é reconhecido, penso eu, por toda a gente do meio, é reconhecido que a formação que é dada, nomeadamente na EPTC, haverá outras, a EPTC eu também conheço um pouco melhor, é uma... Sim, eu tive a sorte de apanhar muito alto, muito bons professores. Na altura, pronto, o Carlos Avilés, que eu adorei tê-lo como professor, o João Vasco, tive mesmo muito bons professores e adorei aquelas. Então ali com 15, 16 anos, digamos assim, tomar uma decisão. Tomaste a decisão e estava muito clara para muito ti. Claro, super clara, foste ali... Super claro, com muito apoio dos meus pais. Com muito apoio dos teus pais, que também sabiam... Que iam comigo, foram ver as escolas, ajudaram-me a escolher. Houve uma altura, aqueles são 3 anos, eu ali a meio do 2º ano, o Carlos Avilés convidou-me para fazer um espetáculo no TEC, que se chamava Dom Carlos. E então eu, como tinha ensaios e tinha espetáculos, não podia estar sempre a ir e a vir, porque eu demorava 2 horas a chegar à escola da Póvoa de Santiria a Cascais. Então era muito cansativo e a minha mãe disse, não, vamos arranjar-te um quarto e vais ficar lá mais perto. E fiquei até ao final do curso inteiro. Tive 1 ano e meio a viver fora de casa. Certo. Muito bem. E o canto, entretanto, no meio disso? O canto foi um bocadinho por iniciativa minha. Que era a coisa com que tinhas quase começado, digamos assim, em termos de paixão, estou a dizer. Sim. Mas continuavas, pelo menos... Não tive nenhuma formação em canto, é tudo que o que canto hoje em dia é muito por intuição minha e claro que entretanto fui tendo uns pequenos workshops aqui e acolá de canto, mas nada que eu acho que seja o suficiente para dizer que sou um cantor, não me considero um cantor. Não, sou um ator que canta. Claro, e havia aulas de voz na EPTC, certamente, não é? E portanto foi uma coisa que foi sempre continuando um bocadinho em ti, e muito desenvolvida também aqui. Depois de chegares ao Politeama. Aqui no Politeama, por me ouvir muito, por ensaiarmos muito, por se ter que fazer voz X ou não sei o quê. Portanto, é isso. Muito bem. Então, estás na EPTC,
super convicto, fazes o curso, Faço entretanto o curso. já foste convidado para um espetáculo profissional Sim, no com Carlos Avilés. TEC. Consideras esse espetáculo a tua estreia profissional? Sim, eu acho que sim. Eu tinha tido uma estreia, digamos assim, na altura que ainda estava na escola básica, que fomos, portanto, aquilo havia uma companhia de teatro que fez uma espécie de uma opereta, na altura, sobre o Pedro Inês, e eles convidaram alguns alunos de algumas escolas para participar como ensemble, digamos assim. Certo. E eu fui um desses escolhidos. Podia considerar que podia ter sido aí, mas não, vamos considerar que é ali no Dom Carlos, que foi em 2008. Ok. 2008. Acho que vou considerar que foi aí que eu me estreiei à série. Exato, portanto terias... Em 2008 19? teria... Não, menos. 18, tinha 17... para aí 16 anos. Pois, por aí, 14, né? 15, 16 As contas anos. de cabeça não são o meu forte. Tinha 15, 16. Ok, se tu tens 32 agora, estava aqui Sim. a tentar fazer contas de cabeça, mas estava a falhar redondamente. Aliás, eu quando falho é sempre redondamente. Sim. Muito bem, então e com essa idade estreias-te profissionalmente. Exatamente. Um, Ainda fiz uma ópera no São Carlos, ok. que também encenada pelo Carlos Avilés, que ele na altura foi convidado para encenar uma ópera lá de um curso qualquer, devia ser mesmo de conservatório, e ele fez uma ópera num salão nobre. No salão nobre, qualquer. sim, às vezes faz. Sim. Pronto, e convidou também meia dúzia de alunos da escola, e eu fui um deles. E pronto, e depois fiz a minha PAP, a minha prova final de curso lá também no TEC. E pronto, e depois lancei-me aos Leões. Exato, acabas o curso, estás ali a viver na zona de Cascais, Sim, ali no ou Estoril, Monte-Estoril, que seja, estás ali a viver e agora vamos lá ser profissionais. Não é? Como é que se dá esse passo a seguir? Olha, foi com muita calma, porque a minha mãe disse-me, pronto, agora acabou e agora tens que perceber como é que isto é, porque na realidade quem trabalha, quem tem aquela escola, quem tem aulas naquela escola e quem vive muito aquele clima, aquilo é uma bolha, não é? É como qualquer escola de artes, aquilo é sempre uma bolha porque nunca corresponde à realidade. E então quando acabou eu percebi, ok, então agora isto vai ser a sério. E então o que é que eu fiz? Fiz um casting primeiro para um espetáculo que existia na altura, que era o musical do Panda, foi o primeiro musical que houve do Panda cá. Que era da Universal Music na altura, e o encenador era da Alverca. E então houve um casting. Quase um conterrâneo. Houve um casting e eu fui e fiquei, mas fiquei por acaso. Fiquei porque uma pessoa que ia ficar não aceitou, e então chamaram-me a mim, que estava tipo na lista de espera para ficar, claro. E fiquei e andámos em turnê pelo país com aquilo era uma loucura. Era uma loucura. E foi um primeiro trabalho muito interessante também na altura, e para mim aquilo era muita estaleca também, muita estaleca, andámos, conhecemos imensa coisa, claro, e foi um espaços trabalho diferentes sim, claro. Fizemos Campo Pequeno, fizemos não sei que arena, fizemos imensa coisa, e foi bom porque era o meu primeiro trabalho, portanto eu estava nas nuvens. Claro. É engraçado dizer uma coisa que às vezes digo, que as pessoas às vezes ficam muito chateadas. Sim, eu fiz este trabalho, mas eu era a segunda escolha. Estavam a pensar noutra pessoa e eu era a segunda escolha. E às vezes as pessoas ficam fixadas naquilo e não pensam que não interessa, somos a segunda, a terceira, a sétima. É porque tinha que ser. Se ficámos e a coisa depois nos correu bem e foi importante para a nossa vida, isso é que é importante. Claro que não interessa nada sermos a primeira escolha. Até porque isso, as pessoas lá está, principalmente quando são muito jovens, ainda ficam agarrados à coisa de que isso tem alguma coisa a ver com o nosso valor. E não tem necessariamente a ver com o nosso valor, tem a ver com uma série de outros fatores, e pronto, isso era outra conversa que nos levava. Eu acho que as coisas são como têm que ser. Como acontecem óbvio. como têm que acontecer. Foi muito fixe para ti. Sim. E ainda bem, tu tens irmãos, há bocado tenho um irmão, ia-te mais perguntar, velho. Mais velho, e ele não tem nada a ver com nada, ele é do vida. desporto, ele é o oposto. Exato. Ele é o oposto. Claro. E tu, claro, nessa altura continuaste a ter o apoio da tua família. Sim, sempre. Até porque a coisa, lá está, correu-te bem. Acabaste o curso, tiveste logo esse grande trabalho. Muito bem. E então aqui, de repente, aos poucos, já vamos começar a aproximar do Politeama, não é? Sim. Há bocado ia também para te perguntar, mas vem mais a propósito agora. Tu, nesses anos para trás, e quando eras mais miúdo, tu também eras espectador do Politeama? Sempre. Também espectador do Politeama? O primeiro musical que eu vi aqui foi o Amália. O primeiro Amália, de 2000. Isso é 2000, não é? 2000. Pois. Lembro-me perfeitamente, vim com a minha mãe, com o meu pai, com os meus avós, e lembro-me perfeitamente de ficar extasiado a olhar para tudo e pensar, eu gostava tanto de trabalhar aqui. Com essa idade.
Sim, e sim, depois... pois lá está, porque nessa altura, em 2000, tu praticamente tinha nem 8 10 anos anos tinhas, Tinha exatamente. 8 Cá estou eu com as contas de cabeça, exatamente. Nem 10 anos tinhas. Foi a primeira Pois é. vez que eu vim aqui. Uau. E depois via tudo. Vim ver tudo, mais que uma vez, algumas coisas. Tinha os DVDs de todos os espetáculos do Filipe. Eu cheguei a vir fazer castings para o Filipe e levar alguns nãos. Ok. O meu primeiro casting para ele foi para o Música no Coração. Em 2000 Que é um clássico destas entrevistas, Sim. que toda a gente fala do Música Música no Coração era, portanto, eu ia fazer casting sobre depois que era para o filho mais velho, o Friedrich, onde o Jonas fez. E foi, aliás, eu conheci o Jonas nesse ano, nesse casting. Nesse casting. Nesse casting éramos 2 miúdos e lembro-me perfeitamente de ficarmos 4 rapazes para fazer esse papel e o Sr. Filipe só queria 3. E eu não fiquei muito triste, chorei imenso, etc. E quando vim ver o espetáculo, eu fui ter com o Sr. Filipe à bancada dos programas e disse-lhe: olá, lembra-se de mim? Eu vim fazer o casting. Ele: então não me lembro, mas você era muito alto e a Anabela é muito pequenina. Que engraçado. Lá está, mais uma lição para quem nos está a ouvir. E eu sei e calculo que nos estão a ouvir também muitos jovens atores e jovens aspirantes a atores. Era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Às vezes ficamos muito presos a coisa, não fiquei nesta audição, Sim. não fiquei neste casting, é porque não sou bom o suficiente. E às vezes não. Às vezes foi uma razão completamente prática, que não tem nada a ver com sermos bons ou maus. É porque lá está, não éramos muito altos ou éramos muito baixos. Sim, não era para e ainda ser. por cima em comparação com a atriz com quem íamos contracenar. Exatamente. Às vezes são coisas mesmo E aleatórias. eu era mesmo o mais alto, lembro-me Pois, perfeitamente. pois. Nós éramos 4, eu era o mais E alto. a coisa não ia funcionar muito bem Não, visualmente. eu já era, eu todos já eram mais velho, portanto Ok. eu já era mais velho, era mais alto, Pois, e claro pois. que se calhar 2 ou 3 meses depois ainda ia-se notar mais diferença e Exato. acabar por ser... E portanto foi mais por aí do que outra coisa Sim, qualquer. sim. Mas pronto, não esmoreceste, não Não é? esmoreci, ainda fiz casting para o West Side Story também, Ok. onde também não fiquei, fiz uma espécie de um workshop que se fazia na altura de alguns dias e que se ia eliminando pessoas à medida que os dias iam passando, e eu fiquei quase na reta final antes de escolher-se o elenco. Ok. Mas também, vamos ser honestos, eu não dançava o Era isso que eu te ia perguntar. para fazer aquele espetáculo. Pois, em termos de movimento, Não, quer dizer, não, tinhas não. aquela formação básica que nós Não, recebemos não. na escola de teatro, De não é? todo, Mas de todo. não era De propriamente todo. assim a tua área. E também foi na eleição. altura em que eu estava a acabar o curso, portanto eu pensei, bom, eu estou a acabar o curso, se eu eventualmente ficar aqui eu vou ter que optar. Pois. Mas não tive que optar, pronto, foi como foi. Optaram por ti. Optaram por mim. Exato. E continuamos. continuamos. Continuaste a não esmorecer. Não esmoreci. obviamente. Entretanto, depois desse musical do Panda, fui fazer um espetáculo para o Porto, que se chamava Cinderela 21, no Teatro Rivoli, onde também fui fazer um casting lá e fiquei. Fui viver para o Porto 3 meses. Vivi sozinho lá no Porto. Trabalhei com a Elenco Produções, que hoje em dia ainda existe, com o Bruno Galvão, que é hoje em dia um dos produtores dos espetáculos do Gelo. Depois vim para Lisboa outra vez, trabalhei com a Plano 6, da Ana Rangel. Fizemos um espetáculo ali no Oceanário, um espetáculo que eles queriam inserir num tema qualquer, na altura, que era sobre tartarugas e não sei o quê. E então a Ana fez um espetáculo lá. E fiz alguns espetáculos também com a Matilde Trocado. Fiz o Voitila, um musical sobre o Papa João Paulo II, e fiz um musical sobre o Sporting. Chamava-se 1906, Nosso Grande Amor. Chamava-se o musical. Eu tenho imensa pena de não conhecer esse musical, por acaso. Foi giro, foi divertido. Tenho pena, que eu Foi sou um giro. sportinguista, peço desculpa de estar a pôr aqui. Sim. Muito bem, que engraçado. Foi giro. Muito fixe. E pronto, e depois em 2012 vim fazer um casting aqui para o espetáculo Uma Noite em Casa da Amália. Lembro-me perfeitamente de ver esse casting a anunciar e vim. E entretanto vim, o Sr. Filipe, pelos vistos, gostou de mim. Na altura tínhamos que trazer uma música e mais qualquer coisa, eu trouxe, ele depois pediu-me para cantar N coisas. Canta lá mais isto, agora canta lá mais isto, agora canta lá mais isto. E às tantas pediu-me para ficar até ao final para falar comigo. E disse-me, olha, eu gostei muito do seu casting, eu não sei muito bem como é que isto vai ser, mas eu vou ficar com o seu contacto, não sei o quê, pronto. Entretanto, nada aconteceu. Ok. E ligam-me, na altura, para vir, perguntar se eu podia vir assistir a uns ensaios que estavam a acontecer do Uma Noite em Casa da Amália. E durante este processo do liga, não liga,
convidam-me para vir para a peça infantil, que era o Peter Pan. Portanto, eu vim fazer um casting para uma coisa e fiquei para outra. Noutra. Certo. E vim fazer depois uma pequena audição com o Marco Mercier, e lembro-me perfeitamente de fazer a audição sozinho, eu e o Marco lá em cima no Salão Nobre. E Coreógrafo, já agora, faça a legenda. Nosso coreógrafo, um dos nossos coreógrafos aqui do teatro, e o Sr. Filipe perguntar ao Marco: então, o rapaz dá? Ajeita-se. E ele dá, Filipe. Então pronto, então fica. Pronto, e o meu primeiro espetáculo aqui foi o Peter Pan. E antes de estrear o Peter Pan, acabei por ter que fazer uma substituição na casa da Amália, do Rui Andrade. Por substituir o Rui Andrade. Sim, na altura que o Rui foi fazer qualquer coisa durante uns dias, e acabei por fazer alguns espetáculos ainda, como... Ele era um soldado que ia para a guerra, que tinha-se despedido da Amália, a casa, e fiz alguns espetáculos desse espetáculo. Onde cantavas? Onde cantava. Pois, calculo que sim, porque nesse espetáculo cantava-se bastante. E no Peter Pan, que papel é que fazias? Éramos muita coisa. Éramos piratas, éramos índios, éramos meninos perdidos, éramos muita coisa. Certo. Na altura não se faziam ainda grandes espetáculos desta envergadura como o Filipe hoje em dia faz nos espetáculos para toda a família. Então basicamente os atores serviam para tudo, para dançar, para cantar, para ensemble. E foi assim o primeiro espetáculo que eu fiz aqui. Claro. Também é uma grande escola, não é? Uma grande escola, sim. Se fazer tudo, é uma grande escola. Uma grande escola. E gostei muito. E gostaste muito? Gostei muito. Também. E depois fui ficando. Finalmente, depois de tantas audições, também sentiste como, finalmente... Sim, e sabes que é uma curiosidade, que eu sempre que vinha fazer audições para aqui, eu não sou, parece um bocadinho estranho estar a dizer isto no contexto do espetáculo que estamos a fazer. Eu tenho uma fé QB, e sou crente QB, e sinto que sou crente só muito nas alturas que sinto que preciso de ser. Tu dás jeito. Podemos dizer isso assim. E então, sempre que eu vinha fazer uma audição para aqui, eu ia ali à igreja de São Domingos e estava ali um bocadinho e pensava: Deus queira que seja desta vez, Deus queira que seja desta vez. E quando fui fazer esta audição, eu fui lá e pensei: pronto, ok, foi desta. E fiquei, e até hoje. E foste ficando. A partir daí foste mesmo sempre ficando. Fui ficando de projetos para projetos. Entretanto, estive a fazer... 2012? Uau! 2012. Então estás aqui há 13 anos. Há 13. Assim, 13 anos. em sequência, praticamente. Os espetáculos para os outros. A única paragem que tive obrigatória foi na pandemia. Na pandemia, pois, claro. Sim. Isso não foi pessoal teu. Foi na pandemia. Mas sim, fui ficando nos espetáculos infantis. Entretanto, recebi um convite para fazer a revista do Portugal à Gargalhada. Depois fiz a República das Bananas. Depois ainda fiz o Amália. E fui ficando a fazer praticamente sempre as duas peças. Uau, incrível. E depois chegaste depois também, lá está, foste ao fim de tantos anos aqui na companhia e ganhaste também a confiança do Filipe Laféria. Foste depois também tendo outras responsabilidades, não é? Fizeste direção de cena, assistência de encenação. Tenho feito assistência de encenação de há 3 anos para cá, mais ou menos, desde o musical Cinderela. Tenho feito assistência, o Sr. Filipe convidou-me, e pronto, tenho feito desde aí assistência nos espetáculos infantis, sim. Também. Aprende-se imenso. Pois, imenso. Claro que sim. Olha, e esta pergunta é praticamente só para ti, ou pelo menos é a primeira vez que eu acho que eu vou fazer, porque precisamente tu tens esse historial de tantos anos seguidos e teres feito tantos projetos aqui. Qual foi o papel ou papéis que tu mais gostaste de fazer nestes 12, 13 anos que estás aqui? Olha, posso dizer que num espetáculo infantil eu gostei muito de fazer a Rapunzel. Muito. Fazer uma dupla com o Frisa. Éramos assim 2 cómicos tontos, mas eu gostei muito de fazer esse espetáculo. Gosto muito de fazer agora o Candelabro da Bela e o Monstro. Acho que é um espetáculo e um papel que muita gente gostaria de fazer, e eu tive essa sorte. E posso-te dizer que num espetáculo da noite, apesar de ter adorado fazer as revistas e aprendi muito a ver, eu gosto muito de fazer o Fátima. Acho que tem sido o papel que me tem dado mais gozo por ser tão diferente de mim. E por ter tantas camadas dentro daquele contexto todo da família e daquele contexto político e social que eu posso considerar que é um dos papéis que mais gozo me deu e me dá a fazer. E ao mesmo tempo achas que também mais desafiante? Muito mais.
Sim. Acho que é o papel, assim, desde que eu aqui estou num espetáculo da noite, que eu tenho, assim, mais impacto, digamos assim. Ok. E isso também foi bom para mim, porque me deu confiança. Claro. E porque, precisamente por isso, por ser um desafio, por ser tão diferente de mim, e eu me obrigar a estar completamente longe daquilo que eu sou no dia-a-dia. Sim, até fisicamente, de algum modo, para quem não te conheça, ou para quem não tenha visto o espetáculo, mas tu tens uma transformação física, apesar de tudo, bastante notória em cena. Apareces mais pesado, apareces mais velho, um bocadinho também, há que dizê-lo, sim, é um em homem cena. com mais 20 e tal anos que eu. Justamente, portanto, essa transformação tens que a fazer. E assustei-me ao início, quando o Filipe me fez o convite e me explicou o papel. Achaste que eu pensei, ia ser... como é que eu vou fazer isto? Uau. E ele disse, não, mas você é capaz. E pronto, e acabei por descobrir... Isso é muito importante, não é? É. Quando ouvimos da parte, não é? Da pessoa da pessoa que imaginou o espetáculo na sua cabeça, que é para todos os efeitos o encenador, não é? É sempre a pessoa que tem o espetáculo na sua cabeça e que aos poucos nos vai transmitir. Quando Filipe... essa pessoa nos diz, não, eu sei que tu vais conseguir fazer. E porque o Filipe há uma coisa importante aqui que não acontece em todo o lado, que é o Filipe tem a capacidade e esta, às vezes, amabilidade, também se pode dizer, de escrever a pensar nas pessoas. Porque como ele é o próprio autor das coisas que faz, ele escreve a pensar nas pessoas que quer que faça aquele espetáculo. Neste caso isso aconteceu, portanto ele já te tinha em mente quando escreveu o papel. Ele disse-me que sim, que na altura quando fez o papel pensou que poderia ser para mim, ou que eu seria uma das pessoas que poderia fazer o papel, não quer dizer que fosse a pessoa, mas poderia ser uma delas. E quando ele escreveu, ele até me disse... quando já tenho o texto escrito, leia o texto e diga-me o que é que acha e o que é que você gostava de fazer. Eu já sei o que é, mas diga-me você. E eu li e disse, olha, eu gostei muito do papel do pai. E ele, pois, eu já tinha pensado nesse papel para si. Que engraçado. E pronto, e foi essa assim. coincidência. E eu acho que quando ele escreve a pensar eu digo isto nós... porque repara, estou aqui a falar principalmente para as pessoas que não tenham visto o Fátima, porque eu acho que há outros papéis onde eventualmente poderias encaixar. Sim, provavelmente. Portanto, é muito engraçado que, logo por coincidência ou não, para quem acredita em coincidências, tu foste exatamente escolher o papel que era o papel que ele tinha pensado. Precisamente por ser o papel mais longe de mim. E por eu pensar, isto pode ser muito interessante. E eu acho que quando ele escreve a pensar em nós, isto já é um voto de confiança, não é? Claro. E quando ele diz e verbaliza, eu acho que você é capaz, isto dá-nos muito mais confiança e muito mais responsabilidade. Claro. Não, mas eu acho que isso é o que nós, como atores, queremos. Sim. Não é? Queremos responsabilidade, queremos desafio, queremos até alguma dificuldade, porque isso também é o que nos obriga a levantar o rabo da cadeira, digamos assim. Sim. Mas ao mesmo tempo sentir que atrás disso vem uma confiança, vem um voto de confiança. E quando não é que alguém que nos diz, não, tu vais conseguir. E eu acho que tu vais conseguir e, portanto, trabalha, vai com força nisso. Porque quando chegamos ao produto final e temos uma validação, digamos assim, não só do público ou de alguns amigos que nos vêm a ver, que são vale sempre o que vale, mas do próprio encenador e que diz a sua opinião em relação a isso, eu acho que isso é muito importante. Claro que sim. Olha, e então, cá chegaste ao Fátima. Cá cheguei ao Fátima. Estás a ver, uma história tão longa, mas contada desta forma tão escorreita e tão direitinha, que é, assim é que é bonita. Não, estou a brincar, de todas as maneiras são bonitas. E então, olha, tenho para te fazer a pergunta sacramental, ainda por cima estamos aqui no concessionário do Bispo, a pergunta é sacramental, que eu faço a toda a gente, que é: se não tivesses qualquer limitação de idade ou de género ou do que seja, e se dissessem agora escolhe outro papel qualquer do musical Fátima para interpretares, qual é que escolhias? Acho que duas. Garganeiros, eles são muito garganeiros. Se tivesse que escolher, vou dizer duas porque é uma masculina e uma feminina. Provavelmente a Maria Rosa. Por ser uma personagem com um peso tão grande e também com tanta camada e tanta evolui tanto e anda ali de um lado para o outro durante o espetáculo todo, ou o Basófia, porque é o oposto, não é? É o papel mais cómico, digamos, deste espetáculo, e a Maria Rosa é se calhar o mais escuro, o mais pesado, um dos mais pesados. Sim, e então certamente. Como eu gosto desses extremos, provavelmente uma dessas duas, sim. Uau,
Mas gosto muito da minha. Agora não a quero trocar por nada. Não, podem continuar a ver Paulo Miguel Ferreira em... Como é que se chama o pai? É o António Santos. Espera aí. O espetáculo falta-me 30 minutos para começar. A nossa Maria. Temos que cumprimentar a nossa Maria, que Olá, ela entra Maria. em praticamente todas as entrevistas. António Santos, mais conhecido como o Abóbora. Exatamente. Portanto, vamos continuar a ver Paulo Miguel Ferreira em O Abóbora, o pai da Lúcia. Obrigado por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Foi um gosto ter-te cá e até já. Até já. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Opera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.